Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos ter uma aula. Vamos falar sobre o que é o texto. A Pro meio que já falou em outros vídeos sobre texto, contexto e discurso. A Pro, de novo, vai vir falar sobre isso, porque a gente vai fazer uma revisãozinha e tocar em alguns pontos, tá certo? O que é o texto? Vamos pensar em uma determinada situação. Você entra numa biblioteca e encontra um aviso de silêncio. Aquele aviso, aquele símbolo ou o nome, ele tem. Ali é o texto. E ele tem um significado porque ele está dentro do contexto. Qual seria o contexto? Em uma biblioteca é preciso fazer silêncio. E aí, este texto está cheio de significado. Este texto está cheio de informações. A palavra silêncio, sozinha, caída no chão em um papel escrito, não teria nenhum significado. Mas dentro deste contexto, ela tem significado. Porque dentro de uma biblioteca é preciso fazer silêncio. Então, já entendemos aí o que é o texto. Texto é qualquer palavra, enunciado que tenha um contexto, um sentido, uma construção de um significado, de um sentido. E a partir daí nós teremos um discurso. É mais ou menos a construção do sentido dentro daquele texto. Não tem necessidade de ser grande, ser curto, de ter imagem ou não. Tudo é um texto. Tendo sentido, tudo é um texto. Quando a gente fala, a gente produz um texto oral. Quando a gente escreve, a gente produz um texto escrito. Esse texto, ele constituído por palavras, é chamado texto verbal. Este, constituído por imagens, símbolos, é o chamado texto não verbal. Quando a gente une os dois, seria o texto multimodal, onde vai ter linguagem verbal e não verbal. Olha esse exemplo aí, da placa de trânsito. Texto simplesmente não verbal, só com imagens. Olha esse outro aí que é extremamente conhecido. É verdade este bilhete? Pois é, ele só tem palavras, né? Então, é um texto verbal. Já aqui do lado, nós temos uma tirinha da Turma da Mônica e ela constitui não só pelas imagens, também como palavras, texto verbal. Então, nós temos aí texto multimodal, onde nós vamos ter as duas linguagens. Ou texto misto, também pode se encaixar nessa ideia. Então, o que é o texto? O texto é tudo aquilo que nós produzimos no nosso dia a dia, na nossa escrita, na nossa fala, desde uma piada, um poema, um telejornal que você assiste, uma notícia que você lê, aquela conversa de bate-papo, tudo isso é texto. Para terminarmos, eu trouxe essa imagem que ela constitui, é uma tela de Norman Rockwell, onde nós temos um texto não verbal de uma criança, né, um jovem que está ganhando a vida adulta e está ali sentado para fazer um pedido em um restaurante. Então, é um texto não verbal, não tem palavras, mas a gente consegue entender o significado dessa imagem. Não é porque não tem palavras que ele deixa de ser um texto. Ele é um texto, mesmo sem palavras. Agora é com você. Leia o material e responda as atividades. Um grande beijo e até a próxima!